Tempo será que nós vamos levar para conseguir superar esses dilemas, Denison? Os dilemas do Brasil, esse grande contraste, essas diferenças sociais que existem no Brasil. Se por um lado tivemos conquistas importantes aí nos últimos anos, por outro, continuamos no terceiro mundo. Que análise você faz disso? Eu tenho uma abordagem que é consideravelmente mais pessimista em relação a essa do Norman. Eu entendo que durante muito tempo, isso praticamente desde a década de 1990, quando houve o desmonte do modelo de desenvolvimento que a gente costuma chamar na história de nacional desenvolvimentista, esse modelo ele se esgota mais ou menos no fim da ditadura militar, por conta da inflação, do endividamento, e leva a uma grande crise econômica e uma profunda estagnação econômica. Desde então, e vamos balizar assim, desde o governo Collor, desde 1990, com a adoção do atual modelo neoliberal vigente, mesmo sob o governo Lula, eu entendo que os principais pontos de estrangulamento do nosso crescimento, as principais componentes do nosso caráter periférico e subordinado do capitalismo, diante do capitalismo financeiro internacional, o nosso perfil primário exportador, ele se mantém intocado. Recentemente eu tive a oportunidade de lançar esse livro, que é um apanhado de história política e econômica com ênfase em relações internacionais. É o livro que chama História do Brasil, Política e Economia, recentemente lançado, em que eu defendo esse ponto de vista. Quer dizer, ao longo dos mais de 500 anos de história do Brasil, a gente nota que foi muito excepcionalmente o país conseguiu forjar uma inserção no mercado internacional que lhe fosse proveitosa. Se hoje os indicadores dessa inserção são positivos, se deve a características puramente conjunturais e que, infelizmente, podem ser facilmente revertidas a qualquer momento. Você acha que muito mais por um lance de sorte do que por um planejamento? Eu não falaria em sorte, falaria naquilo que é inerente ao capitalismo mundial, que é a oscilação de conjunturas, umas mais favoráveis, outras menos favoráveis. E no caso, pela grande demanda de alimentos e matérias-primas, o Brasil conseguiu momentaneamente uma situação que é bastante confortável. Mas isso não dá futuro a ninguém. A ideia do presidente Lula de que a cana-de-açúcar é o futuro do Brasil talvez fosse adequada para o século XVI, jamais para o século XXI. Rodolfo, qual que é a sua visão sobre essa questão? Ele teve aí um rompimento, né?